Sendo bem direta aqui sobre rotina, eu acho que uma das coisas mais fundamentais é a gente tentar amadurecer para uma pergunta muito simples, um questionamento muito simples, mas ao mesmo tempo muito fundamental para a sua mudança e para o significado que você realmente está dando para a sua rotina. E esse questionamento é o seguinte: os seus padrões de comportamento, a sua rotina, aquilo que você repete todos os dias, isso mais te aproxima ou te afasta dos objetivos que você traçou para o seu futuro? Dos projetos que você sonhou, talvez desde a sua infância, de algo que você realmente deseja viver lá na frente. Antes da gente querer dominar o mundo, a gente precisa dominar a nossa própria casa, aquilo que está mais perto. Antes da gente querer fazer o impossível, a gente precisa fazer o possível. Antes da gente querer fazer o extraordinário, a gente precisa fazer o ordinário e amadurecer para a simplicidade de certas coisas. E eu quero te dizer aqui que você já vive uma rotina. Eu não estou aqui para te mostrar como estabelecer uma rotina, porque todo mundo tem uma rotina. Eu estou aqui para te mostrar como direcionar a sua rotina para os seus objetivos. Como você realmente pode ter uma rotina, uma repetição que aponta para aquilo que você sempre sonhou em viver. Porque você já tem uma rotina. Acordar todos os dias, mexer no celular mais de 30, 40 minutos. Absorver aquele monte de informação logo no início da manhã, isso já constitui uma rotina. Se alimentar mal, não colocar energia dentro do seu corpo, não se hidratar, isso também é uma rotina. Ir para o trabalho, fazer o mínimo, não ir além daquilo que foi te pedido, isso também é uma rotina. Chegar em casa, escorar no sofá e passar horas no feed de rede social, uma rotina. Sofrer com a sua ansiedade é uma rotina, estar frustrada é uma rotina. Então, o fato de você não ter uma rotina que te aponta para o desenvolvimento pessoal não significa que você não tenha uma rotina, porque você tem padrões de comportamento. E eu sempre falo que quando a gente deseja viver algo, talvez você tenha uma pessoa que te inspire em alguma área da sua vida, seja fisicamente, enquanto aparência, enquanto corpo, seja espiritualmente, seja profissionalmente. Algum empresário que você admira. É até chato se a gente pudesse gravar 24 horas do dia dessa pessoa durante um mês, por exemplo. Seria até chato assistir, ia ficar parecendo aquele gif que vai e volta. Por quê, gente? Porque a gente só obtém refinamento, a gente só obtém aprimoramento das nossas virtudes, das nossas habilidades que realmente nos guiam para um objetivo através de repetição. Não é buscando coisas mirabolantes, é repetindo aquilo que é básico, aquilo que é fundamental. Então vamos supor que você tem aí um corpo, uma aparência que você admira. Você vai perceber que essa pessoa, pelo menos no início da caminhada dela, ela não vai estar preocupada em tomar o whey isolado, concentrado, o sal que é rosa do Himalaia ou o sal comum, não vai estar preocupada com essas pequenas diferenças. A pessoa está preocupada em fazer o básico com repetição, se hidratar, atividade física, colocar combustível dentro do corpo, que é a nossa alimentação. Talvez alguém que você admire profissionalmente é a pessoa que está correndo atrás, que está fazendo o básico bem feito. Alguém que você admire espiritualmente. Não precisa do curso mais elaborado, X, que o fulano fez. Talvez é só tirar 30 minutos por dia para a dedicação espiritual, mergulhar profundamente, é fazer com constância e repetição aquilo que é elementar, aquilo que é básico. Isso é o mais importante quando a gente fala de rotina. E eu decidi trazer esse vídeo porque há mais ou menos 20 dias atrás eu passei por uma cirurgia em que eu precisei me ausentar de muitos dos meus hábitos. Então eu estive ausente espiritualmente, eu estive ausente intelectualmente, estive ausente também fisicamente, eu estava em pós-operatório, não podia praticar atividade física. E depois de 20 dias eu fui voltando gradualmente para a minha rotina e em cerca de 3, 4 dias eu já estava com a minha rotina restabelecida. E é exatamente isso que eu vim trazer aqui. Como você constrói uma rotina que de fato te aponta para o seu desenvolvimento, te aponta para os seus objetivos. Eu, Ana, por exemplo, eu elenquei as minhas prioridades quando eu precisei voltar para a minha rotina. Acima de qualquer outro hábito, acima de qualquer outra área da minha vida, existem 3 áreas que são fundamentais.
áreas que fazem parte da minha identidade, de quem eu sou. E essas áreas são espiritual, intelectual e biológico, meu físico. Então, a partir do momento que eu elenquei as minhas prioridades, eu tornei a minha dedicação a essas áreas da vida diárias. É muito importante nós estabelecermos essas âncoras diárias. Então, eu estabeleci horário e ordem para as minhas atividades. Eu sempre começo com atividade física, depois espiritualidade. Na parte da tarde, eu vou trabalhar o meu intelectual. Era assim antes da minha cirurgia e reestabelecendo a minha rotina, continuou sendo assim. Não postergue na sua vida aquilo que já é desafiador. Atividade física para mim é algo desafiador. Eu preciso rapidamente me livrar dessa atividade e é para mim o hábito angular. Então, logo que o meu dia começa, eu sempre começo ele com atividade física por dois principais motivos. Primeiro, para que eu não desista, porque eu sei muito bem que se eu deixar para de noite, eu vou procrastinar, eu vou me sentir culpada e eu vou passar o dia todo estressada. E em segundo lugar, porque eu quero me beneficiar dos hormônios que são liberados, me beneficiar do hábito angular que isso gera para mim. Então, ir na academia já vai gerar aquele efeito dominó nos meus outros hábitos. Então, eu estabeleci as minhas prioridades e eu tornei diária a minha dedicação. Segundo ponto, organização, previsibilidade. A maioria das pessoas não sabem, mas uma rotina pode ajudar extremamente nos seus problemas de ansiedade. O que é a ansiedade? É esse medo, esse excesso de preocupação com o futuro. Quando você tem rotinas claras, você traz previsibilidade para a sua rotina. Você sabe exatamente o que você vai fazer e isso vai te voltar para a sua zona de equilíbrio. Terceira coisa, intencionalidade. A minha intencionalidade, a minha capacidade de moldar a minha realidade conforme aquilo que eu desejo viver. O seu ambiente hoje, ele é aliado ou ele é inimigo dos seus hábitos? Se eu decidir hoje me alimentar um pouco melhor e praticar atividade física, não é intencional com a minha fala e com a minha decisão ter um pote de Nutella na geladeira. É intencional para mim ter proteína disponível, ter um frango desfiado, ter um patinho. É intencional para mim ter verduras, legumes. É intencional para mim ter sempre uma garrafa de água do meu lado. Se eu tomei a decisão de ler um pouco mais, meu livro não vai estar empoeirado nas prateleiras da minha casa. O meu livro está em lugares intencionais. Quando eu vou tomar um café da manhã, ele está do meu lado. Na minha agenda existe o seguinte tópico: leitura. Leitura de 5, 6 páginas de livro por dia. Olha só, não é nada demais, eu não gasto 10 minutos para fazer isso. 5 páginas, comece com 5 páginas, no máximo 10 páginas, mas torne essa dedicação diária. Dentro de um mês você engoliu um livro, você acabou com esse livro. Torne diária a sua dedicação, seja intencional com as suas decisões, com a sua previsibilidade. Isso é o mais importante na construção da sua rotina. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê numa próxima oportunidade aqui no meu canal.